Você sabia que mutações pontuais no DNA têm um papel importantíssimo na nossa capacidade de digerir lactose, o principal açúcar presente no leite? É exatamente isso que você ouviu. Há 10 mil anos atrás, o ser humano começou a domesticar o gado, e mutações pontuais geraram variações gênicas que permitiram a expressão da enzima lactase, a enzima responsável pela degradação da lactose, mesmo em adultos. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, sobre esse processo evolutivo e genético, vem comigo. Meu nome é Carlinhos e esse aqui é mais um Ciência ao Redor. Olha só, galerinha, é muito importante a gente ter em mente que a evolução ela é muito mais um ferreiro do que um inventor. Ela recebe uma matéria-prima para trabalhar. E como funciona isso? Vamos entender. Todos nós recebemos uma sequência de DNA do nosso antepassado. Pensa só, nós não criamos essa sequência de DNA. Você, quando vai nascer, você não cria uma sequência de DNA. Você recebe sequência de DNAs dos seus ancestrais. E a evolução trabalha em cima disso. A gente precisa entender que existem vários processos para se gerar variabilidade. A diversidade surge aqui, nessas sequências de DNA que a gente recebe dos nossos antepassados. E o exemplo que eu vou pegar para a gente trabalhar é a mutação. A gente tem o costume de atribuir um Q negativo para a palavra mutação. Mas, na verdade, mutação significa alteração no DNA. Essa alteração pode ser numa sequência de nucleotídeos, pode ser em um nucleotídeo sendo substituído por outro, pode ser na remoção desse nucleotídeo, pode ser na duplicação desse nucleotídeo, pode ser na duplicação de sequências genéticas inteiras. Mas mutação significa alteração no DNA. O costume de atribuir um Q negativo a palavra mutação veio muito do cinema, veio muito de conhecimentos prévios, conhecimentos que já foram quebrados, conhecimentos preconceituosos e pejorativos, mas mutação significa alteração no DNA. Eu não sei se você sabia, mas a lactase é uma enzima que é responsável por digerir o principal açúcar presente no leite, a lactose. Vamos entender como é que isso funciona? Olha só. A lactose nada mais é do que um disacarídeo. Acabou de passar uma moto aqui. Um disacarídeo, que nada mais é do que a união de duas moléculas de monossacarídeos. No caso aqui, a gente vai ter uma galactose, um monossacarídeo, unido com uma glicose. Como é que a lactase vai atuar, gente? A lactase tem a capacidade de quebrar essa ligação entre esses dois monossacarídeos aqui. Quebrando, ela separa essa lactose em galactose e glicose. Carlinhos, se eu não tiver a capacidade de produzir essa lactose quando adulto, o que é que acontece? Se eu não tiver essa capacidade de digerir essa lactose, a gente precisa lembrar como é que é o nosso trato gastrointestinal. No nosso intestino delgado e no nosso intestino grosso, existe uma flora microbiana, um conjunto de bactérias que está ali só esperando, dando sopa, essa lactosezona. Se a gente não tiver a capacidade de digerir, essa lactose vai servir como substrato para que esses micro-organismos realizem fermentação
dessa lactose. Se essa lactose for fermentada por esses micro-organismos, isso produz gases que podem degradar a mucosa do nosso intestino, podendo gerar cólicas, diarreias, podendo gerar sangramento fecal, enjoo, até coceira. Entendesse? Então é muito importante que, se você ingerir essa lactose, ela seja degradada. Vamos trocar uma ideia aqui sobre evolução. Eu não sei se você sabia disso, mas nossos antepassados não tinham a capacidade de produzir lactase durante a vida adulta. Na verdade, eles produziam essa lactase na infância em resposta ao período da amamentação, mas após o desmame, durante o processo até a chegada da vida adulta, eles não produziam mais a lactase. Agora, há 10 mil anos atrás, ocorreu aqui a domesticação do gado. E deixa eu te dizer mais uma coisa: os indivíduos adultos que tinham a capacidade de produzir essa lactase na vida adulta tinham uma fonte nutricional a mais, que era o leite dessa vaca aqui. As pessoas que não tinham essa capacidade de produzir a lactase na vida adulta, na verdade, quando consumiam esse leite, sentiam cólicas, sentiam diarreias, enjoo e não poderiam consumir. Aí eu sei que está na sua cabeça, mas Carlinhos, de onde veio essa capacidade de produzir a lactase? Será que foi por conta do consumo do leite que essa capacidade foi produzida? Na verdade, não. Entenda só, essa capacidade de produzir a lactase na vida adulta, na verdade veio, puxa essa setinha linda, de mutações aleatórias, que geraram variantes gênicas que tinham a capacidade de expressar essa lactase durante a vida adulta também. Ah, Carlinhos, eu entendi. Então quer dizer que primeiro aconteceu a mutação, depois aconteceu essa capacidade de consumir o leite durante a vida adulta? Exato. A gente precisa entender que a evolução, ela não é gerada por alguma coisa. A mutação, ela acontece ao acaso. Entendesse? Isso é importante pra caramba. Então vê só, com essa domesticação do gado aqui, os indivíduos que tinham a capacidade de produzir lactase durante a vida adulta tinham uma fonte nutricional a mais, que era o leite da vaca. E veja que coisa fantástica, se você pensar em períodos de inverno, onde as taxas fotossintéticas baixam bastante, é difícil obter um plantio robusto, a caça fica mais escassa, os homens eles não encontravam mais alimento em grande quantidade, ter uma fonte nutricional a mais foi uma seleção positiva. Esses indivíduos, graças a esse processo nutricional maior, eles conseguiram se reproduzir mais e passar essas características para a próxima geração. O interessante, com esse gráfico aqui que a gente traz, a porcentagem da população que é tolerante à lactose, a gente pode ver aqui, na África Central, correto? E uma grande quantidade aqui também no norte da Europa. Por quê? Porque foi aqui que essas variantes gênicas surgiram e começaram a ser espalhadas pelo planeta. Hoje a gente tem uma grande variedade de indivíduos que expressa esse gene e produz a lactase durante a vida adulta. Mas tudo foi esse processo evolutivo aqui. Incrível, não é, galera? Galerinha, esse foi mais um Ciência ao Redor.
Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, manda mensagem. Estamos sempre por aqui. É um prazer estar aqui com vocês como comunicador desse canal. Um beijo a todos. Valeu, gente.